Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vocês conhecerão uma dupla aqui de Itaipava, Espírito Santo, que construiu um veleiro que eu acho fofo e ao mesmo tempo elegante. Sabe aqueles veleiros de filme de verão europeu, assim no Mediterrâneo? Foi o que eles construíram e vocês vão conhecer toda a história agora. Lázaro e Alexandre, por que vocês decidiram construir um veleiro? Então, o Alexandre adquiriu os equipamentos lá de marcenaria e aí começou a pesquisar um barquinho para fazer e aí, né, viu no YouTube, né, Alexandre? Achei um projeto no YouTube grátis e apresentei para ele falou, vamos fazer junto. Aí decidimos começar esse projeto. Isso aí, e vendo também, né, o casal, né, a Guta, a inspiração, o Fausto, né? Gera inspiração na gente de construir, de fazer, instiga a gente fica vendo os vídeos deles toda semana e tal, e instiga a gente também a construir, a tentar, né? Tentar. E a gente consegue, quando a gente quer, né, consegue. Qual o material deste barco? O que vocês usaram nele? Aqui é peroba, essa madeira mais branca aqui é cacheta e compensado. Não, compensar nada. Resina epóxi. Isso. E vocês invernizaram todo o barco aí por fora? A gente seguiu o projeto de vocês. Usamos a resina com álcool para impermeabilizar e depois colocamos um verniz epóxi por cima. Beleza. Dicas do Fausto. E quanto tempo demorou a construção? Vocês faziam nas horas vagas? Como que é? Exatamente. Tanto eu quanto a Alexandre, né? Trabalho o dia todo, tem família para dar atenção. E a gente tirava aí 1 horinha, 2 horinhas por dia, no final do dia, né? Depois das 5. 1h30 por dia, 2 horas, 1 hora. O que dava, às vezes ele dava só 2, 3 dias na semana, não dava a semana toda. Era a média de uns 4 dias por semana. 4 dias por semana, por aí. 3 dias, 4 dias. 1, 2 horas por dia. E levamos... Começou em fevereiro do ano passado, 2024, e terminamos ele em outubro. E qual o nome do barco? Endurance, inspirado na história do Ernest Shackleton. Boa! Eu sei que esse projeto tem uma história bem legal, né? Sim. Parece que vocês achavam que era o primeiro barco construído aqui no Brasil deste modelo, mas não, ele tem uma história. Na verdade, ele é um projeto italiano lá da Alemanha, de 1912. Lá na Europa ele é muito utilizado para regata, né? Tem centenas de barcos desse. E o seu Roberto, no Rio de Janeiro, que fez o primeiro, acho que ele terminou em 2019. E até onde a gente sabe, nós fizemos o segundo. Depois que a gente estava construindo, que a gente conseguiu contato com o seu Roberto. Algumas dicas também da construção foi ele que deu. Isso, o seu Roberto deu muitas dicas também pra gente na construção, mais assim, pro final, né, da metade pro final. E... ele deu as dicas, não da construção em si, mas das questões de finalização de vela, mastreação, de estruturação das velas. Os detalhes. E inclusive ele tem um grupo no WhatsApp que ele formou que tem algumas pessoas interessadas em construir, para justamente incentivar as pessoas a construírem, dando orientações, dicas, né, através desse grupo, orientando as pessoas que quiserem construir. E seria legal também, depois se tiverem mais barcos prontos, vocês criarem algumas regatas, né, se juntarem, criarem regatas uma vez por ano. Com certeza. A intenção do grupo era essa. Isso aí. A intenção, principalmente do seu Roberto, né, e a gente também junto, é essa daí, é que cria uma flotilha aí. Quem sabe dê pra ver aí 30 barquinhos desse aí fazendo uma regata. Puxa daqui uns anos. Vida! A Guta ajudando a divulgar aí também. Pode contar comigo. E vocês tiveram alguma dificuldade em construir esse projeto? Olha, assim, tivemos dificuldade porque
não tem documentação, tem vários erros. No projeto, nesse aqui, tem alguns erros que, se acontecer da gente fazer um segundo, a gente vai corrigir. E como a informação é muito escassa, nós erramos nesse projeto. Então, em termos de dificuldade, foi essa. Agora, as outras dificuldades eu não vejo. Hoje a informação básica está muito... Mas vocês descobriram esses erros na prática quando vocês estavam velejando com ele? Não, na prática. Na prática, na construção. Isso, trocando ideia tá. com um, com o outro, aí a gente vai vendo que a gente errou em alguns detalhezinhos, mas olhando assim a gente quase nem percebe. Mas a gente que construiu sabe que tem uns pequenos erros nele, né? Se for construir um próximo, com certeza você vai aperfeiçoando, melhorando, que é o mesmo caso de vocês, né? E como é velejá-lo? Muito bom. Barco levinho, arisco, gostoso de velejar, muito prazeroso. Muito bom. E preço? Vocês têm uma estimativa de quanto gastaram? Sim, a gente foi planilhando tudo e em torno de 15 mil reais, faltou pouca coisa para 15 mil, com a vela, né? Inclusive com a carretinha que a gente também fez, madeira da carretinha. Completo 15 mil reais. Sem contar a nossa mão de obra. Compramos as peças de inox no AliExpress, o que a gente pôde economizando, a gente foi economizando. Agora, Lázaro, esses 15 mil para você representa o que em termos de investimento em você? Isso aí te deu o quê? Sabe? Agora, o que isso vai te proporcionar agora na sua vida? Você vai mudar a sua vida em alguma coisa? Vai achar um espaço para isso? Como é que é? Fausto, eu e Alexandre trocamos ideia algumas vezes, e depois que a gente terminou, agora recentemente, né? E assim, é algo muito prazeroso. Você, depois que você termina, você vê que você conseguiu. Você começou e conseguiu, né, construir... A superação de si próprio. Isso, superar aquela barreira que você achava que existia ali, a gente conseguiu, né, finalizar, construir, então isso é muito prazeroso. E esse trabalho que a gente faz, manual, com a madeira, para nós se tornou uma terapia. Agora, concluído, vocês vão fazer o que com isso aí? Velejar. Quando E montar uma flotilha aí Brasil Pois é, afora. é isso que eu estou te falando agora. Como vocês vão organizar o tempo livre de vocês? Ele vai representar o que no tempo livre de vocês? O que ele vai devolver para vocês? Hoje, né? Representa felicidade pra gente nos momentos, né, livres nossos. É o momento que a gente tem, a gente quer se organizar para levar ele para a lagoa para velejar, quer ir para a ilha, criança quer ir ver, fica apaixonada, quer ir junto. Então, assim, o barco, ele traz essa felicidade pra gente. Ele desliga você do sistema? Desliga. Mas você é um empresário, como é que você vai fazer aí? Não, mas ele, quando a gente está velejando ali, a gente esquece de tudo, né? Ah, então é a hora que você deixa de ser empresário É. e passa a ser o Lázaro. É isso aí. É isso aí. Exatamente. E quantas vezes vocês já velejaram o bichinho? Velejar um pouco, acho que umas 5, 6 vezes só. Entrou o verão, correria, filho nasceu, e aí... Mas é assim mesmo, não tem problema, pelo menos ele está aqui. É a vida acontecendo. E também ele não é um veleiro, o nosso litoral aqui, ele tem uma característica que não é para esse tipo de veleiro. Que nós temos um período de ventos nordeste muito forte que para navegar com ele é meio complexo aqui no nosso litoral. Pelo que a gente sentiu dele, ele não é um barco para, se tiver ondulação, ele começa a embarcar um pouco de água. Então ele é um barco, ele tem uma área vélica de 10 metros quadrados, ele é muito leve, a bolina dele é retrátil aqui de alumínio. Então, se o mar tiver com muita ondulação, ele começa a embarcar água, mas aí... O peso de vocês é o lastro. É o lastro, é contrapeso e vai embora. Então ele, assim, é um barco mais ideal para aquele mar rasteirinho, um vento aí de... Baía Brigada. Uma baía brigada, 10 nós, né, 8 nós, 12 nós. Você já pensou em desenvolver uma peça que pode entrar no bico de proa para levantar isso, para não embarcar muita água ali, ó? Você pode até fazer uma forma e encaixar ali, porque aí na hora que ele desce,
Eles jogam água dos lados, que ela pode ser uma forma Entendi. aberta, ela joga dos lados, não deixa embarcar água. Diminui bastante. É uma opção, né? A gente procurou, assim, manter os mínimos detalhes conforme o projeto original. Mudar a Foi característica. uma premissa nossa que a gente tentou, assim, Seguir a risca, né? milimetricamente para ele ser um veleiro. Até na pintura a gente evitou de usar as cores, porque o projeto original ele não tem muito, pelo que a gente viu, pelo menos. Ele não é pintado, né? Não tem aquelas... Então todas as medidas dele tá exatamente verga, retranca, né, o traveler, o leme. O leme, a gente pensou em fazer um leme retrátil, depois falou, não, vamos fazer conforme o projeto. Então todas as medidas dele estão conforme o projeto. Fausto, os alunos aí que estavam assistindo às aulas, botaram em prática, e aí, passaram de ano? Ah, passaram bem. Tá bem construído? 9.9. Opa! 9.9. O único erro foi esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tem que ter mais. E tem um lado certo que eu perguntei, eles não sabiam. Mas é um detalhe muito importante, né? Então, quer dizer, foi muito bem feito, eles estão de parabéns. Eu acho que o importante é o que a gente faz agora, eles também fazem, é mostrar para vocês que pedacinho de tempo que tiver, dá para se aventurar num projeto legal, porque isso aqui, eles agora, toda vez que tiver um tempo livre, pô, vamos velejar, ó, o tempo tá assim, vamos velejar. Então, quer dizer, é uma coisa sadia, o custo-benefício é muito grande, né, porque você se desliga do sistema, principalmente da resistência, né, do sistema. E aí, aqui tem uma baía maravilhosa. O fato do vento ser forte, eles vão aprender com o tempo a diminuir o pano, botar o peso, é um ângulo com relação ao vento que eles vão ter que fazer. Na volta, esse vento diminui, porque eles vão desenvolver uma velocidade, aí o vento aparente diminui. Mas na ida, eles vão aprender. Eles estão começando e eles vão aprender a lidar com isso, porque eles estão nessa região, eles estão acostumados nessa região, eles têm que aprender a se virar nessa região, tá? Isso aqui é um pré-requisito para outros passos, né? Uma escada, né? E aí, agora, eles vão começar a sair, se aventurar, mas tem que ser a coisa no momento certo. Eles vão evoluindo, porque o primeiro vento forte geralmente acontece quando já sai bem pra caramba, tudo certinho, o tempo vira. Aí eles vão ter que se virar. Por isso que eu recomendo às pessoas, antes de saírem, se acontecer isso, o que a gente faz? É o plano B, o plano C, tá? Tudo, as ferramentas têm que estar dentro, a bordo, tudo certinho, que precisar de substituir alguma coisa, tem, emendar alguma coisa, tem, porque quando você vai para o mar, você não tem recurso, você tem que ter o recurso a bordo para poder se virar. E é isso aí que eles vão agora aprender, né, a fazer manutenção e se virar. Eles vão ter que ir lá na frente velejar e voltar, porque aconteceu isso, agora eu tenho isso para fazer o reparo. Então eles vão aprender a pular um pouquinho no tempo e voltar. É isso que tem que fazer, né? Eles vão aprendendo naturalmente. Esse esporte aqui te leva você ao futuro e você volta. É uma constante, ele se adapta a isso. E é bom ir lá, porque você tem toda a liberdade, é bom, você manda na situação, não tem ninguém para te reprimir, nada. Eu acho que o caminho é esse. Eu queria dar um depoimento também, Fausto, tem muita coisa que a gente vê no vídeo de vocês, que você ensina, e que às vezes a gente acha que, tipo assim, a gente esquece, né? Mas quando quando a gente estava construindo, aquela situação aparecia, a mente vinha, não, Fausto falou aquilo lá no vídeo. Já ouviu alguma vez na vida? Aí a gente, não, vamos fazer assim porque Fausto falou assim. Então, é um depoimento que eu lembrei aqui agora e que agradecer vocês pelas informações que vocês contribuem aí, né, com todo mundo. E agora o pessoal vai agradecer vocês com exatamente o que vocês fizeram. Com certeza vocês vão estimular outras pessoas a construírem, quem sabe, este barco aí também. Este barco ou outro, ou você pode partir daqui a pouco com um projeto de vocês que atenda a região, já que aqui tem determinadas características que não tem lá, porque esse barco aqui, se ele foi feito um projetista da Europa, ele deve ter as características de lá. E que aqui também ele está preparado para esse vento. Eles vão chegar a essa equação, eles vão acabar navegando
nesse vento. Vão tomar boa. banho de água salgada, Sim, faz bem pra sim. pele. O primeiro mastro que a gente fez já quebrou, que a gente fez ele de uma forma errada, né? Tem erros, aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Já fizemos os outros e vamos, o que o pastor falou, vamos dando manutenção e vai continuar aprendendo. Pois é, aquela obra lá, são eles amanhã, né? É uma tendência muito grande daquilo lá ser isso aqui amanhã, né? Partir para uma coisa maior. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei com 35 pés, aí fui pulando, né? Tô aí. Porque mas você já começou com 35, porque é baixinho, né? Baixinho assim, Lázaro. Mas, ó, ele não é bom. Ele é bom. Lázaro é alto. Lázaro é O mais atrevido aqui vai ser ele, normalmente. Essa aqui que é a bolina retrátil, né, Lázaro? Isso. E esses cor de abóboras aqui são o quê? Isso aqui são flutuadores, né? Caso o barco virar, ajuda o barco a ficar flutuando e não afundar. Ah, tá. E no geral ele é fácil de manobrar? Muito fácil. Ele é muito leve, dá os bordos muito fácil mesmo. Aqui são, né, os cabos, né, da mastreação toda. Eles estão comentando porque este barco não tem riso, essa vela. Vem no olhar, tá? O bom é que você tem uma... Então, dependendo do vento, se o vento ficar muito forte, Vem no olhar, vem aqui. não tem como diminuir a vela. E Fausto está dizendo que tem. Adianta, você puxa, abaixa, não, vai naquele lá. Pessoal, obrigada aí pela contribuição para o nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like, inscrevam-se no canal. E eu vou deixar na descrição do vídeo, Lázaro, o contato. Posso deixar o contato? Se alguém tiver interesse no projeto, Entrar no grupo, né? para construir o barco também. Tranquilo. Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.